Olá, meu nome é Alex. Hoje nós vamos falar do CPC 47, contrato com clientes, porque aqui no blog, aqui no site, nós temos recebido uma série de consultas, de acessos dessa matéria e algumas dúvidas também via e-mail, né? Então eu vou aproveitar aqui para esclarecer os pontos mais práticos desse CPC, tudo bem? Então vamos lá. Bom, pessoal, então, daquilo do CPC 47, eu não vou me deter em todo o CPC, porque esse material ele é bastante grande, né? Apesar de ser um compilado. Eu tenho 5 pontos mais importantes e eu vou falar isso só de uma vez só, a tiro, quando eu vou falar sobre a questão do reconhecimento. Então, tenho identificar as características do contrato com o cliente, identificar as obrigações de performance, determinar o preço da transação, alocar o preço na performance das transações que foram realizadas e o reconhecimento da receita conforme o cumprimento da obrigação de performance. Todos esses 5 pontos eu vou falar apenas de um tópico, que é o do reconhecimento, que é onde eu recebo as mais dúvidas, eu tive mais dúvidas questionadas aqui por e-mail da galera, tá? Em geral aqui que acessaram o nosso blog, tá? E fazer só uma breve definição aqui sobre o POC, que é o Percentage of Completion, também, que é uma prática aqui. Mesmo com a criação e o surgimento do CPC 47, ela não deixou de ser utilizada. Sim, ela pode ser utilizada, né? Então vamos falar de tudo isso agora de uma maneira mais prática possível, tá? Vou começar falando aqui do POC, porque intuitivamente ele é bastante fácil de compreender, porque muita gente já faz. Significa que você tem um contrato com o cliente para desenvolver um software ou vender algum conjunto de bens ou serviços, quaisquer que sejam, né? E você pega esse contrato e divide ele percentualmente, né? Nesse ponto do percentual, embora o CPC não descaracterize isso, no contrato você tem que ter alguns elementos que suportem para que você transforme isso em porcentagem para poder ir apontando. Porque esse CPC obriga que nesse contrato de prestação você reconheça os valores unitários do conjunto de bens e serviços que compõe esse contrato, que com base nele performar e reconhecer as receitas. Mas nada impede que você também converta isso em percentual, desde que você deixe isso claro numa eventual auditoria ou questionamento, tá bom? Então não abandone o POC se isso for mais intuitivo e mais prática do mercado, porque o CPC ele pode ser muito hermético no primeiro momento. No entanto, essas práticas, como são reconhecidas e você faz a demonstração para terceiro, as demonstrações contábeis são para terceiro, aquele que está analisando e espera reconhecer a informação tem que confiar naqueles números, porque está dentro de práticas que ele já conhece e se sente seguro. Então leve tudo isso em consideração na hora de você tomar o seu juízo aí, tá bom? Então, pessoal, eu vou partir agora para uma parte bem mais prática, porque esse material é bastante hermético e tudo mais, tá? Então eu vou direto aqui para o reconhecimento, que é onde tem mais dúvida, o pessoal me pergunta mais aqui, tá? É o seguinte, então vamos lá. Bom, o primeiro passo é a identificação do contrato, e aqui eu vou dar exemplo, inclusive, com contabilização, tá? Aqui, então a entidade deve contabilizar o efeito de contrato com o cliente que esteja dentro do alcance do pronunciamento somente quando todos os critérios a seguir forem atendidos. Todos é todos. Se faltou um, não é para atender, é com o cliente. É o seu contrato com o cliente. Se houver subcontratado e tudo mais, essas questões estão todas previstas aqui dentro, mas é porque eles fazem parte da entrega. Então é só uma relação sua com o cliente. Quando as partes do contrato aprovarem o contrato por escrito, verbalmente ou de acordo com as práticas usuais do negócio, e estiverem comprometidas em seguir com suas respectivas obrigações. Você está falando da substância aqui. Então é o seguinte, contrato verbal esquece isso, mesmo que no seu mercado seja uma prática. A gente está falando de contratos aqui, de contrato com alguma substância de tempo e corpo de entrega, tá? Então não é para você sair fazendo simplesmente o CPC se você é uma indústria de imóvel onde o cara compra, demora 2 dias, entrega e performa tudo de uma vez só. Não é isso, tá? São contratos que é um juízo, tá? Porque esse tempo não está especificado, mas você tem pelo menos aí 1 ano de contrato, de trabalho. É um contrato que se estende no tempo, no seu conjunto aí de entregas, e que ele tem essa substância muito maior do que simplesmente um pedido de venda mais elaborado com condições, tá? Acho que me fiz entender nesse aspecto, né? O segundo ponto aqui, e assim, ó, nada de verbalmente, tem que ter, aí vocês vão ver que esse
verbalmente aqui, de acordo com as práticas do mercado, né? Aqui no Brasil, isso fora pode colar, mas aqui no Brasil, inclusive, você tem Código de Defesa do Consumidor, Direito Civil, então sim, você tem que ter essa substância, mesmo porque o contrato ele tem que prever que se alguma das outras partes abandonar, ele tem que ter ônus, pagar rescisão ou ter alguma penalidade, tá? Não é um pedido que desiste e não tem consequência para nenhuma das partes. Isso, inclusive, está no CPC. Ponto B é quando a entidade... então, nessa primeira parte aqui, né, é o que eu vou debitar o meu cliente e creditar a minha receita de contratos a receber lá no passivo diferido, tá? Quando a entidade puder identificar os direitos de cada parte em relação aos bens ou serviços a serem transferidos. Nesse contrato é muito importante você identificar bem as suas entregas, né? Se for produto com seu devido valor unitário identificado, é importante, né? Se for serviço com a hora ou pacote de serviço, que é melhor ainda, né? Você tem um pacote que caracteriza uma entrega, né? Essa entrega não necessariamente pode ser traduzida como já a possibilidade do uso e os benefícios desse ativo para do cliente, porque muitas vezes não é assim. Se você estiver construindo uma máquina, precisa ficar pronta para funcionar, mas se você construiu 90% da máquina, embora você não consiga usar um carro que está todo pronto, mas falta só as rodas, tem um carro ali, né? É só pôr a roda, né? Então você pode, né? Isso tem seu valor, obviamente, né? Quando a entidade puder identificar os termos de pagamento para os bens ou serviços a serem transferidos, e esse termo de pagamento ele pode ou não estar ligado à performance, nada impede nesse contrato que você receba em adiantamento para executar o serviço, não está ligado ao benefício financeiro, à performance necessariamente, tá? E quando o contrato possui substância comercial, espera-se que o risco, à época do valor do fluxo de caixa futuro da entidade, se modifique com o resultado do contrato. Então significa que essa substância que ele dá, né, é que é um corpo de contrato de fato, que eu falei, né, não é um móvel que você compra 2 meses, não é um pedido mais elaborado com condições, né? É de fato um contrato que, mesmo que você não consiga prever o preço até nesse contrato, muitas vezes não tem um preço específico. Se você estiver falando do que envolve commodity, por exemplo, né, você está falando de quantidade, amanhã pode ter até outro preço. Então esses ajustes aqui também estão previstos, tem que tomar um cuidado aí, né? E quando é provável que a entidade receberá a contraprestação da qual terá direito os bens ou serviços que serão transferidos ao cliente e avaliar a possibilidade de recebimento do valor da contraprestação provável. Deve considerar apenas capacidade e a intenção do cliente de pagar esse valor da contraprestação quando devido. O valor da contraprestação ao qual a entidade tem direito pode ser inferior ao preço declarado no contrato. Todas essas considerações que eu tinha mais ou menos colocado lá para cima, mas em regra é o que, né? Então, naquele primeiro lançamento você tem um contrato que tem uma quantidade de entregas a ser especificadas e em cima disso você vai performando. Eu vou falar então através de exemplos usando esses termos para ficar claro para vocês. Vocês estão desenvolvendo um software para celular para determinado cliente. Então você vai fazer um contrato com o seu cliente e vai ter os pacotes de software. Cada um desses pacotinhos que você entregar de fato é uma performance. Então vamos imaginar que você está desenvolvendo um app para vendas e aí você vai dizer para o cliente, ó cliente, eu desenvolvi aqui o app, ele já está pronto, eu não subi na App Store ainda, então a gente vai subir em nível de teste para um grupo de clientes, tá? Mas o software está pronto, aqui esse boneco, e vai receber as suas outras versões ainda dentro do contrato. Então eu vou performar 20%. Todo mundo achou que aquele 20% está ok, se o cliente desistir no meio do caminho, paga uma multa e vida que segue. Isso tem substância. Aí você performou 20%. Então agora você vai debitar aquele contrato lá no ativo, que está como receita essa receita diferida, né, contrato realizado, e vai acreditar a receita, reconhecer a receita ali dos 20% desse contrato, que pode ou não estar ligada à questão da contraprestação que você vai receber. Então já vou te pagar 30%, eu posso te pagar 10%, ou eu te paguei adiantamento. Não está ligado uma coisa com outra, que é quando você vai debitar o cliente e debitar seu caixa e creditar o cliente. Certo? Então já começou a fazer um pouco mais de sentido a contabilidade. E você vai fazendo isso até esgotar o contrato. E se for mercadoria, nesse contrato tem que ter o preço ou as unidades bem definidas da mercadoria, porque você fez um contrato, né? Por exemplo, de uma distribuição elaborada aí de um grande contrato de distribuição de matéria-prima para uma empresa e tudo mais, e você vai reconhecendo e realizando esse contrato com o cliente, por exemplo, né? Então, você se comprometeu com commodity a vender X quantidades a safra de arrobas de carne, por aí vai, é nesse espírito desse exemplo.
como você também pode ter performance que você não consegue transferindo também o benefício para o cliente. Você está construindo um ativo, um equipamento, um bem de capital, então você já construiu 20% da máquina, que sentou ele no chão, chumbou, começou a construir a máquina, começou a trazer as peças para lá, o cliente está vendo a máquina aparecer, não tem nenhum sentido, não tem ainda os benefícios vindo dessa máquina que você está construindo, que ele está comprando, mas mesmo assim ele vai pagando para você e terminando e elaborando esse bem de capital até que ele fique pronto e comece a ter os benefícios, tá? É esse o sentido dessa entrega, tá bom? E aí eu espero que esses exemplos de lançamento contábeis tenham também ajudado você aí, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Eu sei que é um vídeo muito curto, que o assunto é muito grande, é muito chato. Não tenho a intenção de esgotar aqui o papo, né? Mas se tiver dúvida, entre em contato com a BPO Consult, que a gente faz isso para você, tá bom? É isso aí. Tchau, tchau.